Oi, tudo bom com vocês? Espero que o áudio esteja bem, você esteja ouvindo tranquilo. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu estava alguns dias conversando com uma inscrita do canal, e como todo mundo tem acesso ao meu telefone, nós estávamos conversando pelo WhatsApp e surgiu uma dúvida da parte dela sobre a famosa fala dos canais de restauração. Primeira aliança, segunda aliança, você pode se casar novamente, você não pode se casar, né? E como fica toda essa coisa que falo por aí? A palavra diz que ele nos fez em imagem e semelhança dele. O objetivo de Deus, e lembre-se que eu estou falando para você, não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa religiosa, tá? Legalista, nada disso. E você precisa sair desse campo. A maioria, de 100%, vamos dizer assim, que acaba um casamento, eles correm para a igreja. E aí chegam na igreja, se deparam com aquelas pessoas de bom coração que querem ajudar, e muitas vezes se deparam com muitos lobos. Não conseguem aliado na igreja porque você acaba cansando a outra pessoa de tanto você fala do que está acontecendo, e aí você busca na internet, vai buscar no YouTube, e aí no YouTube é pior ainda, porque você vai cair em golpes e golpes e golpes. Falácias e promessas de campanha, de propósitos, de Pix. Há anos atrás, teve uma menina que quase caiu pela segunda vez, num golpe de R$4.500, porque a pessoa que ela estava indo num templo, né, religioso lá, disse que precisava de dinheiro para acessar as regiões celestiais, e o valor era de R$4.500, e ela fez, eu acho, um depósito primeiro de R$4.500, depois ele disse que não conseguiu acessar as regiões celestiais, que tinha que ter mais R$4.500. Então, meus irmãos, a situação é essa. O pior de tudo é que encerra-se um relacionamento, você está com uma carga emocional muito grande, da falta, da rejeição, da traição. Você tem um mix de sentimentos, de raiva, de ódio, de vontade de acabar, de aniquilar com a pessoa, de matar a pessoa, enfim. É um mix de ódio que você tem, de sentimentos. E aí você vai buscar, por uma situação de não querer perder, nomeando como restauração de casamento, restauração de família. Na verdade foi o seu ego que foi machucado, que foi ferido. E aí encontra-se a fome com a vontade de comer. A fome de você trazer o seu relacionamento e a vontade de comer desses lobos que estão nesses canais de restauração falando um monte de mentira. São mentirosos. E aí você acaba caindo no golpe. Quando você não cai num golpe financeiro, você cai num aprisionamento, você passa a ser escravo dessas pessoas que estão espalhadas por aí. A grande maioria não estão com os seus casamentos restaurados. A grande maioria postam nos seus canais, hoje eu acredito até que áudios fabricados por inteligência artificial, de pessoas que restauraram o casamento. E na verdade eu já disse, não existe restauração. Não é porque voltou um relacionamento que aconteceu uma restauração. Isso é mentira. A grande maioria, eu falo isso baseado em atendimentos, a grande maioria que entra no famoso segundo deserto, entram por quê? Porque não estavam preparados, simplesmente era o ego gritando e fez. Aí o outro foi embora, o homem foi embora, comeu a amante, e aí depois a amante, ele percebeu que ele ia tomar um chifre da amante, e aí volta para casa arrependido não, desculpa,
volta para casa porque fica com medo de ficar sozinho e encontra uma mulher trouxa, esperando ele. Sendo que ela não foi curada, ele também não foi curado, e começa então o desespero total. Além de ela vai ter ciúmes, ou ele vai ter ciúmes por motivo de que foi, que traiu, né, e traiu por telefone celular, ou traiu no trabalho. A vida vira um inferno. Vira um inferno. Eu duvido que aqui, quem está assistindo esse vídeo, não esteja passando por um inferno de vida. Muitas vezes sem comer, abandonando filho, dando prejuízo no trabalho, não conseguindo trabalhar, emagrecendo, por causa de uma outra pessoa. E perceba, existe uma prática da lei que fala sobre o jejum. Você fica sem comer pelo o jagunço que foi embora com uma prostituta. Mas você não fica sem comer para sua vida espiritual. Você não fica sem comer por isso. Você não faz um jejum, você diz assim, ó, eu não consigo. Eu não consigo. Você ora para que o traidor volte para casa a todo custo, mas você não ora para a sua vida espiritual. Você não ora por isso. Então mostra que tem mais a ver com a sua rejeição do que com a vontade da tua família ser restaurada. Do conserto. E é por isso que eu digo que a restauração não é dessa maldição que pregam por aí que você tem que voltar a todo custo, a todo custo, a todo custo. Existem canais de restauração que diz que você tem que ter relação sexual com o homem toda vez que ele voltar, ou a mulher, toda vez que ela voltar. Você precisa ter relação porque ele vai lembrar das coisas. Você vai pegar uma doença porque eles estão na rua com a vida doida. E aí chegamos na segunda aliança. Pessoas passando 3 anos no deserto, como gostam de dizer, 3 anos no deserto, 2 anos no deserto, 4 anos no deserto, 5 anos no deserto. Aquela pessoa que está há 5 anos no deserto e abre a boca para dizer que está passando no deserto, ela não tem cura nenhuma, não houve cura na vida dela. Não houve cura na vida dela. Porque a fala revela quem você é. A tua mente vai falar com o teu coração e a tua boca vai expressar quem você é. Então eu digo para você, você é uma farsa. Você é uma farsa. Uma farsa porque está falando que você está bem, mas você está no deserto. E aí você abre a tua boca e diz, eu estou no deserto há 5 anos. Eu estou no deserto há 7 anos. Eu estou no deserto há 2 anos. A tua fala mostra, denuncia o quão você é farsante, mentiroso, mentirosa. O que é preciso acontecer na sua vida é a cura. E aí por que hoje eu não faço tanto atendimento? Porque as pessoas fogem. Por mais que não estejam pagando nada, que eu não cobro, eu já não cobro justamente para isso, para poder falar aquilo que tem que ser falado. Porque a pessoa que está cobrando, ela está ali ancorada a você por um propósito financeiro. E aí ela vai massagear o seu ego para que no próximo mês ou na próxima semana você dê aquele dinheirinho para ela. Então eu não cobro, por quê? Porque eu falo para você o que tem que ser feito, o que tem que ser falado. Eu não fico aqui, já foi no início. No início eu já fiz muito isso. Mas eu percebi como hoje, mesmo falando na cara, as pessoas fogem, não querem, não dão valor. E logo depois voltam pedindo ajuda. E eu ajudo. Ah, porque você não tem vergonha na cara? Não, porque eu sei que são pessoas problemáticas, pessoas cheias de conflito, pessoas que foram muitas vezes abusadas pelos pais, pelo pai, por tio, por avô, pessoas que têm bloqueio lá atrás. E não é assim que funciona. Projetam num relacionamento, no casamento, simplesmente vão repetindo o comportamento do pai, do avô, da mãe,
porque aprenderam dessa forma e não querem ser curados, tá? E dizem, há muito tempo atrás, eu trabalhei com dependente químico. E eles falavam da seguinte forma: a hora que eu quiser eu paro. Para nada, não para nada. O primeiro passo é você reconhecer que você está na merda. Primeiro passo é isso. Fora disso, não existe início de tratamento. Não existe. Ah, Vitor, você tá boca suja. Não estou boca suja, não. Eu estou falando para que você entenda, porque mansinhas, palavras mansinhas, simplesmente é uma massagem ao seu ego. Você é um idiota. Você é uma idiota. Uma imbecil. Um imbecil. De não estar conseguindo entender que esse casamento falido, ele acabou e você precisa restaurar a porra da sua vida. Nossa, Vitor, você é da igreja, sou da igreja e falo palavrão a hora que eu quero e você não tem nada a ver com isso. Não gostou? Mete o pé do vídeo. Agora, quem realmente quer cura, quem realmente vem, acompanha, está comigo, está no WhatsApp. E hoje, esse WhatsApp que eu tenho, ele é um. E agora tem um outro WhatsApp que eu levo às pessoas que realmente querem. Não é você, vacilona, que fica correndo atrás de um cara que te meteu um chifre, de uma mulher que te meteu um chifre e tá dando a 2, a 3x4 no meio da rua. Contigo ela não fazia nada, mas na rua ela tá dando para 3 ao mesmo tempo. Ele contigo não queria você, mas na rua ele se enche de cachaça, de maconha, de cocaína e simplesmente pega um monte de puta. E você ainda está, ai meu Deus, eu preciso, é o meu casamento. Entenda uma coisa, esse casamento, ele acabou. E o que você precisa entender é que você precisa estar restaurado. Então, indo para a segunda aliança. Vou contar 2 historinhas rápidas aqui. Eu fiz uma pergunta para uma menina, tá? Que ela estava entrando em contato comigo, e eu falei com ela assim: qual é o seu problema em relação à segunda aliança? Porque a grande maioria, eu já sei como é que é. A grande maioria não é simplesmente falar sobre salvação. Não é. Até porque hoje em dia, nas igrejas, dificilmente vai se falar sobre salvação. Você está com medo de não ser abençoado, de você perder dinheiro, de você entrar num conflito muito sério, além do conflito que você já se encontra. O problema das pessoas é deixar de ser abençoado por Deus. Deus, ele vai te abençoar quando você entra no movimento. Escreve isso aí. Deus me abençoa quando eu me movimento. E muitos estão parados. Então vamos para as histórias. 2 rápidas. Uma de uma pessoa que passou, eu considero ele como meu primo. Casamento de anos. E o casamento acabou por traição? Não, por abandono. Casamento por abandono. Foi abandonado pela esposa. Ele caiu de uma escada, ela não quis, deu prioridade aos filhos que já eram velhos, casados, mas ela, problemática, deu prioridade para os filhos. E ele deu 6 meses para ela. 6 meses para ela decidir a vida dela. Caso contrário, ele ia então providenciar o divórcio. Ela não quis voltar, então casamento de anos, mais de 30 anos, acabou o casamento. E ele então começou o processo de divórcio. Contratou uma advogada porque ele precisava que alguém representasse ele, até porque ele não podia ir para fazer muitas coisas por motivo da queda que ele sofreu da escada e estava com problemas, né, ainda estava se recuperando do tombo, né, da batida na cabeça. Então constituiu uma advogada, e essa advogada estava fazendo tudo para ele, além do divórcio, né, daria entrada na separação, né, ia fazer a divisão, a dissolução de tudo, enfim. Ele não procurou ninguém.
O casamento acabou, o divórcio aconteceu e entrou no processo de venda dessas coisas todas, né, para fazer a divisão. Essa advogada, uma mulher, eu não me recordo se ela era viúva, se era solteira, mas eu acredito que sim, era desimpedida. Essa mulher, advogada, cristã, temente a Deus, fazendo o que tinha que ser feito no trabalho, eles começaram a se relacionar. Ele é pastor, tá? Ele é pastor. Começaram a se relacionar. Se relacionaram, tá? E se casaram novamente. Se casaram novamente, não, desculpa. Ele se casou novamente. E ela casou com ele. Eu não sei muito bem da vida dela. Mas houve o casamento. A partir desse casamento, tá? Ele teve um filho com ela. Financeiramente, ele está bem. Ele está muito bem. Espiritualmente, está muito bem. Emocionalmente, extremamente feliz com o filho que ele tem agora. Extremamente feliz. Esse hoje deve estar em torno de uns 5 anos. Extremamente feliz. E os filhos do primeiro casamento? Os filhos do primeiro casamento dificilmente procuram ele. E ele está seguindo a vida dele bem. Eu vou dar uma parte material. Ele aqui no Rio de Janeiro, em um bairro do Rio de Janeiro, ele já deve ter agora em torno de umas 4 pizzarias. Trabalha com um tipo de ave, né, uma galinha específica aí, caríssima, onde ele vende ovos já fecundados para outras pessoas que usam, né, trabalham com esse tipo de ave. Deve estar aí com uns 4 carros na garagem, uma casa enorme. Então, prova que a vida financeira no segundo casamento, após ele estar restaurado, e o casamento dele não deu certo mais num determinado ponto, não quer dizer que ele perdeu a salvação, e pelo contrário, ele está na igreja, não é pastor principal, mas está pastoreando. Vida financeira vai de vento em popa. Um outro relacionamento, uma outra pessoa, pastor, presidente de uma igreja grande no qual eu era, mas aí eu já tinha saído dessa igreja, houve aí um gabinete, ele estava com problema no casamento dele, com a esposa que era pastora, e aí ele traiu ela com uma mulher no gabinete, mas uma mulher que já vinha traindo o marido há muito tempo, não a esposa desse pastor não, a que estava fazendo o gabinete, muito tempo. E aí ele ficou pelo menos aí uns 3 anos, acabou o casamento, a esposa, pastora, provedora, ajudadora, aquela que pregava a importância do perdão, não perdoou e quis o relacionamento se encerrasse. Acabou, divórcio, encerrou. Ela tem outro relacionamento? Não sei. Por quê? Porque a pastora, frustrada, que fez várias campanhas Levanta Débora, e ela mesma não se levantou, ela mesma não usou a importância do perdão. E olha que ela pregava isso, hein? E aí acabou o casamento. Ele ficou muito mal, uns 2 anos, 3 anos em depressão, saiu, entrou para uma igreja grande onde tinha uma visão diferente, e hoje, nos dias de hoje, onde é que ele está? Ele está casado novamente, pastoreando uma igreja grande, abençoando, promovendo, sendo uma pessoa que Deus está usando e curando outras pessoas, uma pessoa extremamente inteligente, ele próspero, se formou em direito, trabalha com isso, financeiramente. Mas o Zé Ruela, fica preso a um cachaceiro, a uma prostituta que vai e simplesmente está no mundo. E pega da Bíblia, utilizando versículos isolados, dizendo que Deus não quer a segunda aliança. Deus não está nem aí para a sua primeira nem segunda aliança, filho. Deus está aí, sabe para quê? Para você.
Deus quer a família? Sim, quer a família, mas Ele está cagando. O objetivo dele é você. Acorda. O objetivo dele é você, não é o seu casamento, não é os seus conflitos. Porque quando você escolheu esse merda ou essa prima, você não pediu a ele. Você não pediu a ele. Você não ficou durante tempos abrindo a sua boca em oração, pedindo a alguém, não. Você foi lá por motivo de carne, fogo, tesão. E aí viu aquele homem lindo, maravilhoso, aquela mulher com a bunda grande, e se apaixonou, mas simplesmente tomou-lhe um galho. E agora você fica atrás e muitos voltam ao casamento, sabendo que ele está com a amante e se submetendo a uma ridicularidade dessa. E eu imagino Deus olhando, se é que ele vai perder o tempo de olhar para essa confusão sentimental que você está passando. Porque o objetivo dele não é o seu casamento, não. O objetivo de Deus é a sua salvação. Ele se fez carne e morreu por você e por mim. Você acha que ele está preocupado com o teu marido que está andando com 2, 3 outras mulheres? Como se o seu casamento fosse algo de extrema importância para a sua salvação, para o seu relacionamento com Deus. Você quer a todo custo um relacionamento novo com o teu marido, com a tua esposa, mas relacionamento com Deus você não quer. Você quer terceirizar o relacionamento, mas aí você vai buscar onde? Vai buscar nesses canaizinhos mentirosos de restauração. Porque a pegada é muito boa. Trabalhar com o desespero da pessoa é muito bom. É muito bom. Na ansiedade, você tira. Se eu tivesse que tirar dinheiro aqui, eu estava bem. Não estaria esse horário, agora pela parte da manhã, tendo que sair em sol forte para poder ir atender cliente de ar-condicionado. Eu estaria sugando o seu dinheiro, falando coisas que você deveria fazer, mentindo para você, e estaria muito bem, como muitos lugares aqui de canal de restauração e muitos canais de restauração que não tem nada a ver com restauração, só aproveita o gancho espiritual, fala aí de Deus e diz que é um canalzinho de restauração para poder arrancar o seu dinheiro, para poder fazer uma mentoriazinha, né, um propósito do Pix e deposita aqui. Charlatão, mentirosos, pilantras e safados. Pilantras e safados. Entenda isso, gente. Enquanto você não entender qual é o objetivo de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, vai ficar difícil. Você vai ficar agonizando. Você vai ficar agonizando. E essa agonia eu digo para você, olha, é brabo, hein? Essa agonia é braba, hein? O quanto tempo você vai permanecer nessa agonia? Vitor, você está incentivando a segunda aliança? Eu não estou incentivando segunda aliança nenhuma. Estou dizendo para você que se acontecer, vai acontecer, mano. Coisas vão ser. Você vai ser levado através de uma caminhada e vai acontecer, e quer você ou não, vai acontecer, só vai concluir, se concretizar aí se você religioso ou se você religiosa abrir a sua boca e dizer não. Não quero. E tá tudo bem. Como Deus te deu o livre-arbítrio da escolha de escolher usar um relógio dourado, né? Botar um brinco, trocar de roupa, esse é o livre-arbítrio. Agora o livre-arbítrio para a salvação não existe.
É outro assunto para outro vídeo. Não existe livre-arbítrio para salvação. E pode vir no comentário, falar o que quiser no comentário, que eu não estou também nem preocupado com isso daí. Mas o que eu estou preocupado é o seguinte: você precisa entender que Deus não está preocupado com a sua primeira aliança, com a segunda aliança, com a terceira aliança, seja quantas alianças a sua religião fala. Deus está preocupado com você, com você. Deus está preocupado com você em adorar, louvar, caminhar com Ele, ter uma intimidade. Deus está preocupado com você fique feliz, para que se cumpra, peça o que quiser e seja cumprido, para que a sua alegria se cumpra. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele não falou: a partir do seu casamento eu te escolho. Eu te fiz a minha imagem e semelhança, só que você precisa ter somente a primeira aliança e não a segunda aliança. Quem foi traído está liberado. Quem foi traído e abandonado está liberado. Divórcio está liberado. E uma vez você liberado no divórcio, você está livre para constituir, sim, uma segunda aliança, seja uma segunda, seja uma terceira, seja uma quarta. Vitor, que horror! Problema é seu. Eu só estou aqui denunciando a sua hipocrisia, porque você simplesmente diz que a segunda aliança não pode, mas tem um gato de energia na sua casa. Que a segunda aliança não pode, você está buscando pela segunda aliança, você está no jejum, na oração, mas você fala mal, você odeia, você reclama, você murmura, você falcatrua, você está furtando, você está roubando, você é uma má mãe, um mau pai, um mau funcionário, funcionária. Mas você está preocupado com a segunda aliança. Você está preocupado com a segunda aliança. A segunda aliança, Deus não vai me abençoar. Vai te abençoar se você lá mete a mão nas coisinhas do seu patrão? Quando você se une na cozinha, ou no refeitório, ou no pátio, para falar mal da empresa que você trabalha e te traz o sustento para casa, isso você não está preocupado. Quando você está na igreja falando mal da outra irmã que está fazendo algo para Deus, e aí você cria um ciúme, cria uma inveja, isso você não está preocupado, mas você está preocupado com a segunda aliança. Que Deus não abençoa a segunda aliança. Hipócrita, mentiroso, mentirosa, religioso, santarrão, santarrona. É isso que você é. O objetivo de Deus não é a sua primeira nem sua segunda aliança. O objetivo de Deus é a sua salvação, a sua intimidade com Ele. Então fica nesse vídeo. Comenta se você for religioso. Comenta se você for legalista. Comenta, eu vou responder. E fica a dica, continue seguindo esses canaizinhos de restauração por aí. Tão grande, Vitor, você é pequeno, está falando isso, estou falando isso com muita propriedade. Passei por deserto dentro de casa, passei por deserto fora de casa, passei por doença sexualmente transferida, né, dos amantes das minhas filhas, da mãe das minhas filhas. 8 traições que eu descobri no WhatsApp. Desejei que ela tivesse câncer, quem teve fui eu. Desejei que ela perdesse o emprego, quem perdeu fui eu. Desejei para ela que ela esfriasse espiritualmente, quem esfriou fui eu. Então tudo foi comigo, não é com o outro. Porque aquilo que eu desejo para o outro volta para mim. Não chega nem no outro, vem direto para mim. Jesus já falava sobre isso, que aquilo que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca do homem, mas sim aquilo que sai do homem. É o que contamina o coração do homem. Então, enfim, que já foi longe esse vídeo aí, e eu quero voltar a fazer as lives. Se preocupa com primeira e com segunda aliança, não. Só segue aquilo que Deus quer para sua vida. E se tiver uma segunda aliança na sua vida, vá de frente, filho. Mas que a sua segunda aliança seja de alguém compromissado com Deus, esteja dentro da igreja, não, você vai olhar, porque a palavra de Deus diz que pela
árvore, pelos frutos você vai conhecer a árvore. Não vai simplesmente se entrando por esse caminho aí, porque tem muito pilantra, vagabundo dentro da igreja. Muitos, que só estão afim das irmãzinhas para poder pegar as irmãzinhas. E as irmãzinhas dentro da igreja que estão tudo parada lá, frustrada, que não conseguem, que está passando dos seus 40 anos, já tem filho, ninguém quer saber mais de mulher com filho, filho. A juventude hoje quer videogame, quer mulher do job. Até os moleques da igreja estão procurando aí as mulheres do job, que agora é mulher do job, né? Que são as prostitutas, né? Até eles estão procurando Tinder gospel. Eles estão ali, as menininhas estão tudo perdidas dentro da igreja, eles também estão tudo perdidos. As mulheres que estão dentro da igreja, não estou dizendo que estão largadas, mas estão ali dentro, passou dos 35, então foi embora com um filho, 2 filhos, porque o marido foi embora. Quem é o cara que quer segurar um BO desse? O cara tem que ser muito de Deus para segurar um BO desse. Uma mulher com 2 filhos, uma mulher com 3 filhos, uma mulher com 2 filhos, 3 filhos de pais diferentes. Quem é o homem que quer segurar isso? Quem é o homem que quer segurar isso? Por isso que a igreja está aí dando cabeçadas em cima de cabeçadas. As mulheres estão dentro da igreja cabeçadas em cima de cabeçadas, porque o homem não quer. O homem prefere ficar sozinho, pegar o dinheiro dele e investir em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Até também nas mulheres do job. E no domingo tá na igreja, orando, levantando a mão e profetizando na vida do outro. Então é uma hipocrisia de fora a fora, tá? Isso eu não cheguei nem na parte financeira. Nem na parte financeira. Mas é isso aí. É o recado de hoje, tá? Quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Só para poder fechar, você está preocupado com o teu casamento e você vê pessoas preocupadas com o país. Acredito que você tenha visto o que está acontecendo aí com a caminhada do Nicolas Ferreira. O rapaz está preocupado com várias pessoas transbordando em outras vidas e você preocupado por um vagabundo, uma vagabunda que te traiu, que não vai voltar se não tiver arrependimento. Então esse vídeo foi forte, para mim não, mas foi forte, tá? E para que você possa despertar, acordar, religiosa, legalista, acorda. Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.